Olá, saudações a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de História da Igreja. Dando continuidade ao capítulo que diz A Salvação vem dos Judeus, hoje iremos falar sobre dois tópicos. O primeiro, que fala sobre a fé em Jesus Cristo e os penhores espirituais. E a segunda parte, também, que fala sobre a vida comunitária, a vida dos primeiros cristãos. Bem, em relação aos penhores, sabemos que aqueles penhores espirituais, o principal são a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e também a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, sejam bem-vindos a essa aula e fiquem todos comigo. Fé em Jesus Cristo e os penhores espirituais. Quando pesquisamos no dicionário a palavra penhor, vemos que significa algo que serve como garantia. Por exemplo, uma pessoa que queira fazer um empréstimo, ela pode, por exemplo, penhorar sua casa, o seu carro ou outro bem. No caso aqui, é justamente algo que mostra a credibilidade realmente do cristianismo, principalmente relacionado à igreja primitiva. E um dos penhores espirituais maiores que temos é justamente a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vê aqui uma cena, vamos aos Santos Evangelhos, quase no finalzinho ali, quando Jesus Cristo é julgado pelo Sinédrio. E o sumo sacerdote faz aquele julgamento, né? E pergunta a ele, tu és realmente o Cristo? E ele não só afirma que é o Cristo, mas também lhe diz que ele o verá ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. E também quando virá julgar a todos vindos sobre as nuvens do céu. Então, claro, isso escandalizou ao sumo sacerdote dos judeus e a gente já conhece realmente o fato que aconteceu depois. Ou seja, ele, por essa verdade, Cristo realmente deu a sua vida. A gente sabe que teve outras pessoas, eu não falo aqui de grupos messiânicos, mas na história mesmo, não só antes de Cristo, mas depois também, pessoas que deram a vida por um ideal. Só que há uma diferença aí. Por exemplo, podemos falar que as pessoas que seguiam a Cristo quando ele estava vivo, pelos milagres que faziam, e muitas pessoas podiam continuar quando ele estava vivo ainda. Mas depois, mesmo depois que Cristo morreu, havia muitas pessoas ainda seguindo o Mestre. E o melhor de tudo, pessoas que davam a vida por Jesus Cristo. Então a gente vê, tanto no final dos Evangelhos, como também um pouco no começo dos Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos a gente vê mais aí a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, mas já no final dos Evangelhos vemos várias passagens falando sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente as mulheres que viram o túmulo vazio, a pedra removida, e depois os anjos falaram para ela que aquele que as buscava não estava mais ali. E claro, ela foram contar as novidades para os apóstolos. Mas os apóstolos depois pensaram que era coisa de mulheres. E a gente vê aí, depois, os discípulos de Emaús que caminhavam com o nosso Senhor Jesus Cristo. E no caminho, eles discutiam sobre esse fato. E nosso Senhor explicava as leituras para eles. Desde os profetas até realmente o início ali da vida de nosso Jesus Cristo. E eles começaram realmente a reconhecer aquele que ia acompanhando eles era Jesus Cristo, principalmente no partir do pão. E claro, depois a gente vê aí no caso de São Tomé, não é? Que a gente até diz, você como São Tomé tem que ver para crer, não é? Ele aparece aos 12 e São Tomé, que estava incrédulo, toca ao seu lado, toca as suas chagas e também acredita em nosso Senhor Jesus Cristo. Tem aquela frase muito conhecida de nosso Senhor Jesus Cristo que ele diz que felizes são aqueles que creem sem ter visto. Então, essa primeira parte, dentro aí do capítulo A Salvação vem dos Judeus, essa no caso é a terceira parte, né? Estamos dentro da segunda parte do nosso curso, mas é o terceiro subtítulo dentro deste capítulo, que fala justamente sobre a fé em Jesus Cristo e os penhores espirituais. Mas um outro penhor espiritual, além da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo,
nós temos também a vinda do Espírito Santo. Primeiramente no Pentecostes, onde estava a Virgem Maria ali e também todos aqueles discípulos, né? Os apóstolos e os outros 72. E ali eles receberam o Espírito Santo. É interessante falar aqui de São Pedro em especial. São Pedro que diante da interrogação dos sinédrios se escondia. E ele escondido ali, de uma certa forma, depois as pessoas começaram a reconhecer Jesus Cristo, quer dizer, Pedro, pelo modo de falar, e ele negou o Mestre por 3 vezes. E aí o galo cantou. Então, depois de Pentecostes, como menciona bem Daniel Rupes em seu livro, ele vai, justamente depois de Pentecostes, pregar para milhares. Foram mais de 5.000 convertidos. E ele prega para aquelas pessoas, e muitos até diziam, houve ali, realmente eles falavam, por exemplo, se tornaram poliglotas, e várias pessoas, judeus de várias regiões, porque os judeus tinham se espalhado, né, por todo mundo, e daí eles entendiam na sua própria língua, que era justamente a glossolalia, o dom do Espírito Santo. Inclusive São Pio de Petrelcina tinha esse dom. Né? Quando as pessoas vinham se confessar com ele de outras línguas, de outros países, ele mesmo sem saber alemão, por exemplo, outra língua, ele confessava, aquela pessoa entendia muito bem e a pessoa entendia também a ele por conta desse dom da glossolalia. Bem, mas voltando aqui nessa parte de nosso curso de História da Igreja, então todos aqueles ali também achavam que eles estavam ébrios, embriagados de vinho doce. Mas São Pedro, com muita coragem, a gente vê aí o dom do Espírito Santo. Então ele, com muita coragem, ele prega para todos aqueles ali, sem medo nenhum, e prega Cristo crucificado. Ele diz: aquele mesmo Cristo que vós crucificastes. Então aquele Pedro, que se acovardou, mesmo amando muito o Mestre, depois de Jesus Cristo ressuscitado, a gente sabe que ele vai aparecer para os 12 numa pescaria, o Pedro estava pescando com os outros, de certa forma estavam um pouco desanimados até em relação às perseguições, e Jesus Cristo pergunta a ele 3 vezes, por ironia, de uma certa forma, para que ele realmente deixasse aquilo bem enraizado: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro disse para o Mestre. Então, a gente vê aí, mesmo amando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai, e por um medo normal em todo mundo, e por um medo, ele vai e nega o Mestre. Mas com o Espírito Santo, com o dom da fortaleza que nós recebemos no Crisma também, ele vai e prega para aqueles mesmos que crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um dos penhores espirituais. E uma das formas também que os discípulos, que os apóstolos, faziam para que as outras pessoas, novos discípulos, recebessem o Espírito Santo, era a imposição das mãos. Havia também o batismo, que pelo batismo, como sabemos, recebemos o Espírito Santo. Não era o mesmo batismo de São João Batista, que era um batismo de conversão. Não era o mesmo ritual que fazia alguns judeus, alguns grupos judeus. Não. O batismo, que inclusive até é o mesmo batismo que nós recebemos hoje, é um batismo que nos faz tornar-nos filhos de Deus e também herdeiros do céu, que abre, claro, a porta, como sabemos, aos outros sacramentos, que faz parte da catequese, né? Vemos aqui a parte histórica. Então, os apóstolos, quando, por exemplo, os pagãos foram receber o Espírito Santo só pela imposição das mãos e falavam outras línguas, então São Pedro disse: o que basta, o que falta para eles? Quer dizer, eles já receberam o Espírito Santo, então, em outras palavras, né? Então eles também devem ser batizados. E daí os primeiros cristãos abriram as portas também para aqueles que não eram judeus, que eram considerados por eles pagãos. E claro, a igreja afirma categoricamente, quando fala em relação ao batizado, né, aquele que não é batizado é pagão. Então, para realmente se tornar filho de Deus e da igreja, tem que ser batizado. Mas estou
estou falando aqui da linguagem realmente judaica, né? Aquele que não era do povo é considerado, no caso, pagão, que não era do povo judeu. Mas os apóstolos de São Pedro, eles recebem os primeiros discípulos que não são do povo judeu. E como sabemos também, foi através do Espírito Santo que eles sortearam ali para escolher um novo apóstolo que realmente retomasse a cadeira que foi perdida por Judas Iscariotes quando esse mesmo se enforcou. Então tiraram a sorte ali, caiu sobre Matatias, né, como sabemos. Bem, então aí vemos realmente esses dois penhores espirituais. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a efusão do Espírito Santo, em que todos nós, com esses dois penhores, acreditando na ressurreição, um dia iremos ressuscitar, e que realmente, cheios do Espírito Santo, através do batismo que recebemos, da confirmação do crisma, onde nós somos realmente cheios dos dons do Espírito Santo, com todos os dons e frutos, nós podemos, até com a nossa fidelidade, realmente, mesmo diante de um martírio, por exemplo, não negar a Cristo. Vida comunitária. Então, um outro aspecto que veremos hoje é a vida comunitária dos primeiros cristãos. E, como sabemos, é justamente no livro dos Atos dos Apóstolos, um livro que foi escrito por volta do ano 60 a 64 por São Lucas. Ele não foi testemunha ocular dos fatos que ocorreram com os apóstolos. Ele não viveu com o nosso Senhor Jesus Cristo. E também ele não conviveu realmente com eles naquelas primeiras formações das primeiras comunidades. Mas ele foi discípulo por muito tempo de São Paulo, como sabemos. E falando um pouco mais sobre a ressurreição, como falamos no início dessa nossa aula, um historiador pagão, Sêneca, ele dizia: para acreditar na ressurreição, basta que o homem ressuscite. Então a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo foi realmente providencial também para converter os primeiros cristãos que não eram do povo judeu. Porque os gregos, os romanos, entre outros, eles queriam algo realmente, podemos dizer assim, que fosse mais palpável, podemos falar numa outra linguagem, ou simplesmente empírico, né, como se fala os estudiosos. Então, realmente, a ressurreição foi algo, de uma certa forma, palpável para aqueles que viveram naqueles inícios do cristianismo, né? Primeiramente, pelo testemunho dos cristãos, porque a vida que eles davam por essa verdade, que eles viram pessoalmente, né? E claro que São Lucas, ao escrever os Atos dos Apóstolos, apesar de que ele realmente estudou, inclusive também, no caso, ele pegou muitos relatos da Virgem Maria e, claro, de São Pedro, mas, assim, faltou alguns detalhes porque ele não foi testemunho ocular, como falamos. Mas, mesmo assim, ele foi preciso em muitas coisas. E, claro, alguns apóstolos ali se destacaram. Em especial, claro, São Pedro e São Paulo. E também um pouco São João. E a gente vê que dentro dos Atos Apóstolos, até de uma certa forma também nos Evangelhos, a gente vê como a atuação de Pedro era realmente primordial em relação aos outros apóstolos. Como realmente Pedro se destacava em relação aos outros apóstolos. Inclusive nos Santos Evangelhos, quando São João corria, São Pedro também corria atrás, porque era mais velho que São João. São João chegou primeiro, mas ele esperou São Pedro quando São Pedro chegou, e depois que São Pedro entrou, é que São João entra também, mostrando realmente a hierarquia, e não só por causa de que São Pedro era mais velho, mas também por ser a pessoa que Jesus Cristo deixou, né? Quando ele disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E a pessoa, a missão de São Pedro, no meio ali dos apóstolos e também dos primeiros convertidos não judeus, foi muito importante. Daniel Rupes, nessa parte da vida comunitária,
vai falar sobre os pormenores específicos. E claro, se a gente olhar, ele tem como base realmente os Atos dos Apóstolos. E aí ele fala, por exemplo, de como eles tinham tudo em comum. E muitos vendiam todas as coisas e colocavam aos pés dos apóstolos, que é relatado nos Atos dos Apóstolos. E duas figuras aí, dois casos relacionados a isso, em que tinham tudo em comum. Um deles era de José, conhecido por Barnabé, e de um casal. Que é a mulher, que a gente vê aqui, chamada de Safira, e seu esposo Ananias, que queriam enganar os apóstolos. Mas o próprio São Pedro disse que não poderiam enganar o Espírito Santo. E eles venderam, entregaram uma parte aos apóstolos, mas outras ficaram consigo. E daí eles acabaram morrendo ali. Foi uma ação realmente, extraordinária, que fez com que eles perdessem a vida ali no meio. E de certa forma isso foi um testemunho para todos aqueles cristãos que estavam em volta. A gente vê, por exemplo, na história dos grandes santos, por exemplo, na fundação dos salesianos, São João Bosco dizia, quando alguém guardava para si, a providência realmente não agia, digamos assim, de como deveria agir dentro de uma casa religiosa, por exemplo. Às vezes ficava faltando coisa porque tinha alguém que estava guardando para si, que podia compartilhar com os outros. Porque a providência, ela só age realmente quando falta algo. E aí vem realmente o fato extraordinário da providência, como diz já o Santo Evangelho, como nos ensina o nosso Senhor Jesus Cristo, que se os pássaros do céu têm o que comer, né, os lírios do campo têm o que vestir, quanto mais nós. Então somos filhos de Deus, então não devemos temer. E realmente os primeiros cristãos, é maravilhoso a história deles, não só contida, falada, escrita nos Atos dos Apóstolos, mas também outros escritos, né, falando realmente. Como eu disse no início, é interessante aquilo que diziam dele, né? Olha como eles se amam. Realmente o que distingue os cristãos, podemos dizer assim, de todos os outros grupos é justamente isso, o amor. Infelizmente, muitas vezes, não é realidade em muitos grupos, no meio de nós. Não é essa a realidade. Infelizmente, a gente ouve testemunhos, por exemplo, de pagãos como Gandhi, um exemplo, um caso recente, relacionado a isso. Dizem que ele leu toda a Sagrada Escritura, né? Ele mesmo o diz isso, e ele mesmo disse isso, né? Que eu gosto muito desse Cristo, mas não dos cristãos. Se referindo justamente àqueles cristãos que conviviam com ele. Bom, a maioria eram de correntes protestantes, né, que conviviam lá na Índia, e ele, claro que ele não conheceu Madre Teresa de Calcutá, porque se ele tivesse conhecido a Santa Madre Teresa de Calcutá, ele não teria dito isso. Então, eu me adiantei um pouco quando comecei a falar sobre a primeira parte, né, que é essa fé em Jesus Cristo, os penhores espirituais. Eu me adiantei um pouco e falei sobre alguns fatores aqui, que já é da segunda parte da vida comunitária, como a questão do batismo. Inclusive é interessante salientar, esqueci um pouco em relação à primeira parte, do que já dizia São Paulo, né, a carta de São Paulo aos Coríntios, que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então eu termino aqui a aula de hoje justamente com isso. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Vã foi o que os primeiros cristãos fizeram em vender todos os seus bens para realmente ter tudo em comum, porque eles podiam ter isso para si e usufruir de tudo isso, mas não. Realmente o cristianismo não é uma religião louca, é a religião do Cristo ressuscitado, de um Deus que se fez carne por amor de nós e que nos deu essa esperança. Mesmo no mundo hoje, estou fazendo essa aula, no mundo com essa loucura dessa pandemia, com várias restrições que nós temos, inclusive nós, principalmente nós cristãos, em relação à Santa Missa, entre outras coisas, mesmo diante de tudo isso, nós podemos afirmar: a nossa fé não é vã, porque nós acreditamos em um Cristo ressuscitado. Então, até a próxima aula.